E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um IFCast, Informar para Transformar. Gostaria de lembrar vocês de curtir, compartilhar e comentar e nos seguir nas nossas redes sociais. Também gostaria de lembrar aos alunos e aos pais que nós estamos aqui para informar vocês, através dessas ferramentas, as novidades e trabalhos da nossa instituição. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Posso falar agora ou como? Gostaria de lembrar vocês também do nosso cursinho pré-ENEM, que as inscrições abrem a partir da segunda quinzena de julho. E fiquem de olho no edital e nas redes sociais do IFRE para vocês ficarem por dentro. Bom, o nosso tema de hoje é sobre educação inclusiva e estamos aqui com a nossa entrevistada, que eu peço, por favor, que se apresente. Bem, eu sou a Lívia Catarina, sou pedagoga aqui do campus Porto Velho Calama e a minha formação é na área da inclusão. Eu trabalhei no mestrado e no doutorado nessa área e estou aqui hoje para falar com vocês, um pouco da minha experiência profissional e também sobre o NAPNE. Entendi. Lívia, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito sobre se é inclusão ou educação inclusiva. Qual é o termo correto a ser utilizado? Então, nessa área da inclusão, sempre existem muitos termos, Às vezes as pessoas até não sabem quais palavras usar, até mesmo para se referir a uma pessoa com deficiência. E sempre surge realmente essa dúvida. O que é educação inclusiva, inclusão? De maneira geral, a inclusão é tudo aquilo que a gente faz para incluir um aluno, Independente se é uma deficiência, um transtorno, enfim, alguma necessidade. Então, é um termo mais amplo que é usado tanto na área educacional como também em outras áreas de estudos. Já a educação inclusiva é propriamente dito o que acontece na nossa escola, no nosso sistema de ensino. A educação inclusiva ela remete ali desde a década de 50 e 60, é um termo que foi cunhado internacionalmente. Então, vários países se reuniram e criaram algumas convenções, declarações, como por exemplo a Declaração de Salamanca, e aí sim se criou uma área de estudo que a gente chama hoje de educação inclusiva, que ela abarca tanto o que a gente chama de educação especial, que é aquele tipo de educação voltado exclusivamente para um público que tem alguma deficiência, como também a educação inclusiva acabou crescendo muito e hoje a gente até inclui nesse meio, nessa questão da inclusão, outros tipos de inclusão, como por exemplo, inclusão de pessoas negras, A gente também já consegue colocar nesse campo de estudo. Mas de maneira geral, a educação inclusiva abarca todas essas questões, de incluir todas as pessoas. Bom, como a gente sabe, a gente tem o NAPNE aqui na escola e eu queria que você dissesse pra gente qual o significado dessa sigla, NAPNE. Isso, o NAPNE, gente, NAPNE é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, Isso que significa a sigla. Hoje o NAPNE ele é um setor, assim como o DEPAI, o DAP, o NAPNE é um setor também. Então, sempre que vocês se referirem a NAPNE, tem até o sinal em libras, e tudo desse nosso setor, que é um núcleo realmente destinado a atender esses estudantes com deficiência, transtornos de aprendizagem, autismo também, e também a questão das altas habilidades, superdotação. Lívia, como o nosso sistema educacional ele pode promover a inclusão, a permanência e o aprendizado do estudante? Então, essa pergunta ela é bem complexa. Por quê, Qual que é o papel da escola? Acho que é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é o nosso papel quando a gente fala em incluir? Eu até tenho aqui um panorama para mostrar para vocês dos nossos paradigmas da inclusão hoje, Então, quando a gente fala assim, qual que é o papel da escola? O que deve ser feito para incluir tantas pessoas diferentes? Então, a gente primeiro tem que pensar quem a gente quer incluir, Hoje a gente tem vários tipos de deficiência que são amparadas legalmente. Exemplo, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual. Nós temos um universo. Então, quando a gente fala do papel da escola, a gente fala hoje de um modelo educacional inclusivo, que ele é feito, pensado para atender todas essas necessidades. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma questão que antes acontecia. As pessoas com deficiência, elas não estudavam nas mesmas escolas que as demais pessoas.
muitas vezes elas não tinham oportunidade de trabalho, né? Elas dependiam da família e assim, nem sequer frequentavam espaços públicos. Então era esse o panorama que nós tínhamos. Depois veio o segundo panorama, que é da segregação. Essas pessoas, elas começam a entrar nos espaços públicos, ainda na escola, porém elas ficavam numa classe separada. Então assim, não conviviam com os outros estudantes, porque se acreditava que essas pessoas não teriam condições. Depois veio um panorama da integração. Essas pessoas, elas estão na escola, às vezes na mesma sala de aula, mas simplesmente elas não interagem. Um exemplo para vocês entenderem, a questão do surdo. Nós temos vários alunos surdos aqui no nosso campus. Muitas vezes eles entram na sala de aula, estão lá, só que a única pessoa que eles falam é com o intérprete, porque o intérprete sabe Libras. Isso não é inclusão, isso é integração. Ele apenas está lá, mas a turma não, de repente não tem vontade de quebrar essa barreira, né, da limitação da língua. E por fim, o aluno está no mesmo espaço, mas ele não convive assim como os outros. E a gente tem um panorama que é o que a gente quer que a nossa escola, que o IFRO seja, que é de fato a inclusão. É quando todos os alunos eles participam da sala de aula, de todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão. Então esse é o papel da escola. E para acontecer isso, muitas barreiras precisam ser quebradas. E a principal delas é a barreira atitudinal. Qual que é essa? É aquela que nós mesmos impomos. Então, se nós, por exemplo, não nos preocupamos em aprender Libras, em fazer um contato com o estudante surdo, por exemplo, a gente não está fazendo inclusão. A gente pode estar fazendo segregação, a gente pode estar fazendo integração, mas não inclusão. Então, tendo em vista tudo isso que você falou pra gente agora, eu queria saber quais são os principais desafios que o NAPNE enfrenta em face à instituição, alunos, professores e tal, ou um sistema como um todo. Hoje o principal desafio do NAPNE é justamente mobilizar a nossa comunidade estudantil. Porque assim, nós temos um campus que tem acessibilidade, não sei se vocês já pararam para observar isso. Nosso campus tem piso tátil, nosso campus tem rampa, nosso campus tem elevador, mas o nosso campus muitas vezes falta isso, a acessibilidade nossa, das pessoas, né? Dos alunos, dos professores, dos coordenadores, dos gestores, porque muitas vezes o aluno com deficiência, ele chega aqui e se ele não sente que dentro da instituição tem pessoas que vão querer olhar o mundo como ele olha, ou muitas vezes também ajudá-lo, porque pode ser o caso, ele não se sente aceito. E isso é algo que é fundamental. Então, o desafio maior do NAPNE hoje, eu que estou à frente da coordenação do NAPNE, é justamente levar isso para as pessoas, sensibilizar a comunidade, né, junto com a minha equipe, para que todos os estudantes, os pais, os professores, eles possam ter um olhar para as pessoas com deficiência ou com transtornos, ou os autistas. Porque isso é o diferencial. Muitas vezes um aluno com deficiência, ele acaba desistindo de estudar, não porque a instituição não ofereceu uma boa estrutura. Hoje temos editais de tecnologia assistiva, auxílios estudantis, isso a gente tem, né, na rede federal. Mas falta ainda essa questão da acessibilidade atitudinal, que depende, né, de cada um de nós. Entendi. Lívia, em que situações os pais eles devem procurar o NAPNE para fazer encaminhamento de seus filhos em casos de suspeita de transtorno ou qualquer doença assim, que envolva isso? Então, os pais muitas vezes, né, procuram o NAPNE com muitas dúvidas. Nossa, meu filho ele não está aprendendo. Será que meu filho tem TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Será que meu filho tem alguma dislexia, descalculia? E quando que um pai pode procurar o NAPNE? Primeiro, o pai sempre pode procurar se ele tiver uma dúvida, se ele quiser saber mais sobre a inclusão. O NAPNE é um setor que ele precisa trabalhar com isso também, sensibilizar. E depois, se for o caso do filho dele, ele pode ter uma orientação. No NAPNE, por exemplo, nós temos a psicopedagoga Renata, tem eu que sou pedagoga, a Elaine Márcia também, que é pedagoga, que a gente orienta o pai. Se for o caso, de repente eu tenho suspeita que meu filho tem uma dislexia. A gente faz os encaminhamentos externos, que pode ser com psicopedagogo, neuropsicopedagogo, para aprofundar melhor, né, em um possível diagnóstico ou uma avaliação. Se também, de repente, o pai já tem ali, já encaminhou o filho para algum atendimento, já tem algum laudo ou avaliação, o NAPNE ele vai fazer o estudo do caso,
vai fazer o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, para que esse aluno possa ter as atividades adaptadas. Então, de maneira geral, o que eu sempre falo para os pais é assim: visitem o NAPNE, conheçam o NAPNE, tenham dúvidas, nos procurem, porque às vezes nem todos os pais estão ali ligados com esses termos, né, que são muitos. E hoje a gente identifica esses termos muito bem, justamente porque temos estudos, né, na área. Antes, há muito tempo atrás, os alunos tinham dificuldade, mas não existia os estudos na área de psicopedagogia para nos indicar que transtorno era esse, como tratar e que adaptações ter. E hoje a gente já tem todo esse estudo avançado, então por isso que é importante. E no caso dos estudantes com deficiência é a mesma coisa, os pais devem procurar o NAPNE, devem estar inteirados, né, do atendimento que é feito lá e também em sala de aula. Você falou sobre a educação adaptada e aos professores, é dada alguma orientação, formação ou acompanhamento para que eles realizem as adaptações dentro de sala de aula? Isso. Hoje, a formação docente para a inclusão é um grande desafio. E é um desafio não só do nosso campus, mas um desafio do nosso país, né, levando em consideração que muitas vezes, ainda na formação inicial, lá na graduação, o professor às vezes tem uma disciplina ou outra, né, tratando de inclusão, mas na prática mesmo, quando ele tem uma turma e tem um estudante com deficiência, tudo vira um desafio muito grande. Então, hoje a gente tem uma carência de formação, principalmente também de adesão do professor, que às vezes o professor tem muitas atividades, ele não consegue encaixar um momento ali para se capacitar, fazer um curso, ou mesmo assim procurar o NAPNE para a gente fazer uma orientação, porque nós temos muito material, nós temos muita pesquisa na área. O Campus Calama, por exemplo, é um campus que recebe, né, muitos pesquisadores da área da inclusão, da UNI, né, de faculdades particulares que eles têm muito interesse de pesquisar. O NAPNE também, né? Nós temos lá dentro do NAPNE pessoas formadas na área, né, com mestrado, com doutorado, mas mesmo assim, ainda eu falo da mesma tecla, é a questão da gente reconhecer a necessidade de atender esses estudantes e a gente querer ter esse tipo de formação. Porque no nosso país, a educação inclusiva, por exemplo, ela está presente, né, a legislação de educação inclusiva está presente nos concursos, enfim, né, na sociedade. E é necessário a gente estudar, mas quando chega na sala de aula, que o desafio está lá, como dar aula com um autista, por exemplo. Então, o professor, ele precisa ter esse olhar, e é um olhar de estudar, de pesquisar, de avaliar, porque nada a gente pode entregar pronto, né? A gente fala a receita pronto, fala assim: professor, está aqui o seu plano de atendimento do seu aluno autista. Não funciona assim, porque a gente precisa compreender o transtorno, compreender as necessidades individuais daquele aluno, e é por isso que é o nosso grande desafio. A gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar para a gente realmente oferecer um atendimento para esse aluno. E a partir do passo que o professor faz isso, o que acontece? Ele ganha muito conhecimento, ele melhora suas habilidades emocionais para trabalhar, porque quem consegue trabalhar com estudante com deficiência tem mais facilidade para trabalhar com a turma como um todo. Então, agrega muita experiência para o docente. E a gente convida, né, todos os docentes do nosso campus a sempre buscar essas atualizações, estudar, porque hoje nós temos 98 alunos atendidos no NAPNE. Então, são muitos alunos e de todos os cursos. Então, essa necessidade de formação, ela sempre é um desafio, né, para todos nós. Entendi. Lívia, eu gostaria de saber como é avaliada o processo de aprendizagem desses alunos que têm uma deficiência especial. Então, como eu falei, tanto a questão do professor atender o aluno na sua especificidade, quanto também a forma de avaliação, depende de cada caso. Então, por isso que a gente não faz uma educação inclusiva de forma padronizada. E, normalmente, o nosso ensino, ele é assim. Aí vocês me perguntam, bem, se o ensino é tão padronizado, como mudar isso, né, para a pessoa com deficiência? Então, por isso que a gente fala que a educação inclusiva é algo muito inovador. Porque a gente precisa mudar padrões, até mesmo avaliativos. E quando a gente fala disso,
inclusive a própria área da educação inclusiva, a gente recebe muitas críticas. Como assim? Como avaliar esse aluno sem ter uma referência ou um modelo? E a gente percebe essa resistência mesmo, tanto das instituições como também do próprio sistema educativo brasileiro. Só que hoje nós temos várias legislações que amparam, né, as avaliações para estudantes com deficiência. E não confundam ter um amparo com sempre o aluno com deficiência ser aprovado. Não existe isso. Existe um plano específico para cada aluno de avaliação e ele é avaliado assim como qualquer outro. Só que para ele existe as adaptações e existe todo um preparo e um contexto para ele ser avaliado. Se caso ele teve todo esse atendimento e ele de repente não conseguiu atingir, assim como qualquer outro aluno, ele pode ser reprovado, né? Então, antes a gente colocava os estudantes com deficiência em sala e ele nunca reprovava, ele ia passando, mas ele não aprendia. Então, hoje a gente já tem um outro referencial. Qual é? É realmente ter estudos e pesquisas e formação docente para que cada professor possa ter uma linha de formação para avaliação dos nossos estudantes, de forma democrática, né, de forma inclusiva e também de forma que ele aprenda de fato, né? Não que ele esteja ali na sala, ele tem deficiência, então tudo bem, ele não precisa aprender. Esse paradigma a gente precisa superar, todos aprendem, né? Todos, sem exceção. Então a avaliação, ela tem que ser assim também, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada e ela tem que ser orientada, e aí vai de cada caso, né? Cada tipo de deficiência. Tem pessoas que têm uma deficiência física, por exemplo, que ela vai precisar talvez de uma adaptação nas aulas de educação física, né? Enfim, são poucas adaptações. Já outras pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, ou autismo, pode precisar em todas as disciplinas. Então, o IFRO, ele está realmente preparado para receber e dar o devido suporte tanto para aluno quanto para professor, nesse sentido? Na verdade, hoje, é difícil a gente falar assim, será que nós estamos preparados para receber esses alunos? Bom, o que eu posso dizer é isso, os alunos estão aqui, né? Nós temos os estudantes com deficiência aqui. E o que nós temos que fazer? Muitas vezes nós temos que se preparar no processo. Sabe, eu até brinco, é igual quando a gente tem um filho, né? Quando o bebê nasce, é que os pais nascem junto. Então, assim, houve um período no nosso país de bastante investimento na área de inclusão. Inclusive, a lei que a gente tem hoje, que é referência no atendimento das pessoas com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já previa há muito tempo a formação dos professores, a adaptação das escolas, dos estabelecimentos públicos com acessibilidade, mas muito ainda falta. Na rede federal é da mesma forma. O Instituto Federal tem tem uma situação muito boa em relação a recursos, por exemplo. A gente pode oferecer para os estudantes talvez muito mais recursos do que algumas outras escolas, mas mesmo assim não há esse preparo na medida das necessidades que nossos alunos têm. Então, um exemplo, né, para a gente poder entender melhor. Quando a gente recebe um aluno que tem uma deficiência visual, que ele é cego, a gente só vai perceber o que falta quando de fato o aluno está aqui. Aí a gente vai pensar, bom, o nosso piso tático, ele está com problema, ele não está, né, a gente precisa arrumar o piso tático porque ele está sendo usado. Então, assim, esse preparo, ele precisa vir com o aluno. A partir do momento que ele entra, a gente também se prepara, mas também um planejamento prévio. Então, por exemplo, todos os anos nós temos processo seletivo, né? Todos os anos tem vagas para pessoas com deficiência. Então, a gente já sabe que vai possivelmente entrar um estudante cego, um estudante autista. Então, tendo as formações antecipadas, preparando a nossa escola, com certeza, quando o aluno estiver aqui, ele vai ter um melhor atendimento do que se a gente não tivesse feito essa preparação prévia. Entendi. Lívia, já aconteceu de a instituição perceber algum caso com algum aluno sobre determinada necessidade física? Uma necessidade física? Sim. O que acontece? Igual eu estava explicando, na nossa instituição, muitas vezes, a nossa falta de acessibilidade, ela acontece de diversas formas. Hoje, por exemplo, o nosso campus, ele tem
elevador, né? Nós temos vários blocos, mas nem sempre tudo ocorre da maneira como deve ser. Por vezes a gente vai enfrentar alguns problemas de infraestrutura do nosso campus. E sim, esses problemas eles acontecem. Um exemplo da questão da deficiência física, que não é só a pessoa que a gente imagina o perfil. Olha, essa pessoa já nasceu, né, de repente com a deficiência física. Existem várias situações de pessoas que se tornam uma pessoa com deficiência. Muitas vezes por um motivo de um acidente de trânsito, né? Ou às vezes a pessoa está com mobilidade reduzida. O que é isso? É quando a pessoa, por exemplo, torceu o pé, machucou o pé, ela está com gesso. Então, todo esse público, ele é beneficiado quando a gente, por exemplo, tem uma acessibilidade de um elevador. Então, quando a gente fala dessa proposta de inclusão, muitas vezes a gente inclui a pessoa que tem uma deficiência e inclui as pessoas que usam cadeira de roda e tudo, e inclui também idosos, por exemplo, né, que precisam se deslocar ali, de repente, pelo elevador, que é muito melhor do que por uma escada. Então, sim, existe muito esse público e a gente só percebe a importância da acessibilidade quando a gente observa, né, o quanto que beneficia todas as pessoas de modo geral, né, ter essa acessibilidade no caso da questão da deficiência física. Lívia, em caso de deficiência intelectual ou autismo grave, como que seria o certificado desse aluno? Hoje nós temos esse grande desafio, né? As convenções internacionais, os marcos históricos da educação inclusiva, a nossa legislação também do país, ela prevê que qualquer estudante tem o direito de estar numa escola regular. Regular é uma escola comum, né? Ele tem direito. Na rede federal é a mesma coisa. Então, se caso o IFRO receba um estudante, por exemplo, com autismo grave, né, um nível muito elevado, ou mesmo uma pessoa com deficiência intelectual, hoje há vários estudos e pesquisas na área sobre a terminalidade específica. Essa terminalidade específica seria uma forma de certificar o aluno, levando em consideração todo esse histórico. E essa terminalidade, ela é própria para estudantes que têm uma limitação muito severa. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem falar, por algum motivo não conseguem interagir mais com outras pessoas, não conseguem se movimentar, seja por diversos tipos de doenças, enfim, né? Nesse caso, há essa possibilidade, mas como é algo muito recente na história do nosso país, para vocês terem ideia, 2015 é o ano em que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi publicado. Então, nós temos aí uma experiência de algumas poucas décadas, né, ali, de inclusão no nosso país. Então, pouquíssimos são os casos de pessoas que precisam realmente da terminalidade específica. E todos esses casos, eles são estudados, tanto pelas secretarias estaduais de educação, municipais, também o governo federal, o MEC, para a gente pensar realmente formas de certificar esses estudantes. Porque independente da condição de saúde que eles estejam, eles têm direito de estar na escola. E esse é um direito que foi garantido para todos nós com muita luta. Então, as pessoas com deficiência, né, os coletivos de pessoas com deficiência, os familiares de pessoas com deficiência, há muitos e muitos anos vem lutando por isso, né? A gente tem uma história, né, da inclusão. E essa luta ela precisa continuar, porque a educação é um direito subjetivo, ou seja, ninguém pode abrir mão, né? E as pessoas com deficiência também não. Então, não importa a deficiência, não importa de repente uma doença que a pessoa tenha, mas que ela tenha esse direito garantido. E hoje a terminalidade específica é um assunto que precisa ser debatido, discutido, pesquisado, né? E é por isso que a gente precisa aprender cada vez mais, né? Os estudantes, as famílias, para que a gente possa realmente pensar e deixar com certeza essas pessoas estarem na escola com todo o direito garantido, com suporte também, se for o caso, de um cuidador, né? E que os pais tenham, né, essa confiança nas escolas para deixar os seus filhos que têm um grau severo mesmo de deficiência e com certeza ter garantido esse direito, mas é uma luta muito grande que tem que ser feita no nosso país e na rede federal como um todo, para a gente garantir para essas pessoas o que é o direito delas, né? Nas considerações finais, eu gostaria que você desse uma palavra aos pais e à comunidade sobre esse tema.
Então, os pais devem estar presentes na vida dos seus filhos, né? Se eles estiverem percebendo, de repente, algum transtorno no filho, uma dificuldade de aprendizagem, converse com o filho, oriente, porque essa área de estudo ela é muito ampla. Então, se o pai ele tem uma dúvida, uma necessidade mesmo para a gente esclarecer, procure o NAPNE, né? Não tenha vergonha disso, eu acho que essa é a palavra, né? Porque muitas vezes a gente liga a questão de transtorno, de deficiência como algo ruim ou negativo. Ao contrário, né? Quando a gente descobre realmente de fato o que tem e quando a gente assume isso e a gente procura cada vez mais melhorar, desenvolvemos outras habilidades. E essas habilidades é que a gente tem que focar. Se a gente for pensar só no que é ruim ou negativo, a gente não faz educação, né? Porque todos nós, com ou sem deficiência, nós temos as nossas habilidades e as nossas dificuldades. Então, nós temos que focar naquilo que nós temos de melhor. E a deficiência não limita as pessoas, né? A deficiência, na verdade, ela existe porque o mundo não está adaptado e a escola e as pessoas não estão adaptadas para a pessoa com deficiência. Hoje nós temos aqui no Calamo, no nosso coletivo, né, deficiência não me define, é justamente o nome do coletivo, porque não define uma pessoa. Você ter um diagnóstico do autismo não define o que você vai ser, qual profissão você vai seguir. Um diagnóstico de TDAH também não define, porque cada ser humano é único e todos podem aprender. Então, esse olhar os pais precisam ter, a família, né, de modo geral, os professores, né, todos, a comunidade, a sociedade, né, eu digo. Toda a nossa sociedade, porque hoje nós temos inclusive pessoas de referência em diversas áreas e campos de conhecimento que são autistas, que têm deficiência. Então, eles estão aí provando para nós, né, que limitados somos nós que pensamos isso deles, né, porque a nossa capacidade ela não pode ser medida às vezes por uma questão tão, né, que a gente tem preconceito. Então, precisamos superar os nossos preconceitos, né? E eu acho que esse é um momento muito bom para a gente fazer isso, né? Nos podcasts, enfim. Precisamos pensar sobre isso e até mesmo para que a gente possa ter uma formação humana de valores, de ética, que é o que falta muito, né, na nossa sociedade, de respeito, de empatia, né, e de valorização da diversidade também. Agradecer aos nossos ouvintes, muito obrigada. Nossa entrevistada de hoje, Lívia, muito obrigada, Lívia. Lembrar vocês de nos seguir nas nossas redes sociais oficiais, YouTube e Instagram, e nos acompanhem para os novos episódios. É isso e até a próxima.